Meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar um pouquinho sobre quando usar o termo efetivo, eficaz e eficiente. Aproveita aí, dá um joinha e aperta no sininho para a gente, sempre que postar um novo vídeo, vocês poderem saber. Bom, efetivo e eficaz, principalmente esses dois termos, são muitas vezes confundidos como sinônimos, né? Inclusive, em inglês, eles têm a mesma escrita, tanto ele como as derivações dele. O termo eficiente não costuma existir tanta confusão em relação a eles, mas como essas palavras são parecidas e elas aparecem não raramente em artigos científicos, a gente precisa saber aqui, no bom português, quando usar o termo efetivo, eficaz e eficiente. Muitas vezes até expressados na mídia um termo efetivo quando deveria ser eficaz, ou vice-versa, e às vezes fala efetivo e eficaz como sinônimos. Então, vamos procurar aqui esclarecer algumas questões sobre esses termos. Bom, eficácia. Eficácia é aquilo que é eficaz. O termo eficácia na área de saúde precisa ser entendido quando algo, né, algum resultado é obtido em um meio controlado. O melhor exemplo que podemos ter são os estudos com animais. Estudos com animais, quando o pesquisador vai fazer lá a seleção dos animais para participar da pesquisa, grupo teste, grupo controle, esses animais geralmente são os mesmos animais, mesma espécie de animais, com idades bem parecidas, se não iguais, né? Com características semelhantes, então a gente já tem ali uma homogeneidade populacional. Além disso, esses animais, durante a pesquisa, vão ficar sob o controle do pesquisador e de toda a sua equipe, né? Controlando o quê? Temperatura, luminosidade, a dieta, né? O horário, por exemplo, das medicações, ou das intervenções, os tipos de intervenções, elas vão ser assim muito mais dependentes de quem está dando, né? O animal não vai lá tomar um comprimido, então o comprimido vai ser administrado, o medicamento vai ser administrado por via parenteral ou enteral pelo pesquisador, na quantidade que todos vão receber, no horário todos vão receber, então vai existir um padrão, e principalmente a palavra é um controle sobre esses animais, que vai tornar o ambiente muito mais homogêneo para todos do que se a gente for comparar em outras situações de pesquisa, principalmente com seres humanos. Então, obtido em meio controlado. O resultado também pode ser usado eficácia, o resultado da eficácia em relação ao aplicado a um sujeito, a uma pessoa, né? Pode-se dizer que, olha, uma pessoa tomou uma dipirona de 500 miligramas e teve um bom resultado para a sua cefaleia. Então, aquela dipirona foi eficaz para aquela pessoa. Mas aquele tipo de cefaleia que ele teve pode não funcionar para a grande maioria das pessoas, mas funcionou para ele. E se funciona ou não funciona para a grande maioria das pessoas, não importa, a gente está falando daquela pessoa. O tratamento foi eficaz para aquela pessoa, né? É um universo bem particular, né? E aí a gente diz, olha, sobre aquela pessoa a gente pode pensar num ambiente controlado, né? Mas não seria aplicado a uma população. Então, eficaz, tem ali um meio controlado, geralmente seres em animais, e também usando para um resultado para um sujeito. O termo efetivo, né? Efetivo é aquilo que propicia efetividade, né? O termo efetividade, que vem de efetivo, né, é obtido, quando o resultado é obtido, em um meio mais natural, né? Sem aquele controle que a gente falou agora há pouco, né? Por exemplo, em estudos com animais. Em estudos com seres humanos, se tenta, né, fazer com que a amostra seja a mais homogênea possível, dentro, pelo menos, de cada grupo, né, tentando fazer um grupo ser representativo. Um outro grupo pode ser diferente, mas quando a intenção é fazer grupos diferentes, mas, assim, os grupos devem ser o mais homogêneo possível e os tratamentos para cada um dos grupos devem ser dados a todos os participantes da forma mais igualitária possível. Mas temos algumas condições, algumas variáveis de difícil controle.
Por exemplo, você faz uma intervenção dentro de uma universidade, faz um tratamento dentro da universidade, dentro de uma clínica, e todos esses pacientes faz ali o mais igual possível. Depois, esses pacientes vão para casa. Um vai de ônibus, outro vai de táxi, outro vai de Uber, outro vai de a pé, outro vai de bicicleta, né? Chega em casa, um vai ter um ambiente melhor, outro um ambiente menos, né? Menos tranquilo. Um vai dormir de um jeito, outro vai dormir do outro mais, outro vai dormir menos. Um vai tomar a medicação com o rigor exigido pela pesquisa, o outro vai ser mais relaxado, atrasar o horário da medicação, um vai tomar com mais água, outro vai tomar com menos água, um vai comer mais feijão, o outro vai comer mais gordura. Enfim, você vai ter uma heterogeneidade que tem um lado bom, né? Porque a gente vai simular mais a situação do ambiente natural. Não deixa de ser desejado isso. Mas essa condição demonstra um menor controle do pesquisador sobre essa amostra, né, dos seres humanos e sua autonomia, né, que tem, né, nessas condutas paralelas à pesquisa em si, ou mesmo diretamente ligada à pesquisa, quando a decisão passa a ser dele, né, tomar o remédio, não tomar o remédio. Isso, claro, em tese, deveria ser informado ao pesquisador, o pesquisador colocar isso como condições de possíveis variações dos resultados. Mas, e até mesmo isso, né? Será que essas informações vão ser passadas, essas diferenças, essas de horários, por exemplo? Então, tudo isso leva a um fator, né, um pouco mais heterogêneo, de menor controle. Por isso, o resultado, né, o termo efetivo em relação aos estudos com seres humanos, diferenciando-se do termo eficácia, né, no uso de um ambiente mais controlado, por exemplo, em estudos animais. Bom, também, né, o resultado aplicado a uma população. Bom, de certa forma, eu falei, né, de uma população, no ambiente, né, a população. Considerando, obviamente, o intervalo de confiança, ou seja, não é de 100%, normalmente entendemos o intervalo de confiança em ciências da saúde como 95%, e o erro estimado de 5%. As pesquisas fazem isso e, claro, a gente sabe que na população, aquela terapia vai funcionar para a grande maioria das pessoas, se assim foi demonstrado em estudos de ensaio clínico controlado, randomizado, duplo, triplo cego, com baixo risco de viés. Né? Nesse contexto, a gente espera que a grande maioria tenha um resultado favorável, se assim foi demonstrado no estudo. Mas a gente sabe que vai ter uma fração menor, bem pequena, que não vai ter o mesmo a mesma efetividade, né, que foi encontrada na grande parte da população. Mas a gente entende que aquele tratamento serve para a maioria. Então, aquele tratamento é efetivo para uma determinada população. Óbvio que nas pesquisas a gente precisa entender que existem critérios de elegibilidade. Por exemplo, se você está fazendo uma avaliação de um antibiótico, você não vai prescrever um antibiótico para uma pessoa que não tem uma infecção. Um analgésico para uma pessoa que não tenha dor. Então, você vai prescrever. Para entrar na pesquisa, precisa ter uma infecção. Para entrar na pesquisa, se for analgésico, precisa ter dor. E, mesmo assim, ainda tem as variações. Infecções mais intensas, mais disseminadas, menos disseminadas, com micro-organismos diferentes, em locais diferentes. Tudo isso precisa ser considerado na hora da seleção. E o resultado, obviamente, pode ter variações de acordo com o local. Mas, buscando ali um ideal de homogeneidade, a gente pensa na efetividade numa população, e não seria individual, que seria, no caso, o termo eficaz. Eficiente vem de rendimento, né? Em saúde, usamos o termo custo-efetividade para situações com seres humanos, estudos com seres humanos, e custo-eficácia para estudos animais. No geral, na linguagem mais universal, mais comum, né, é custo-benefício, que não deixa de ser. Né? Custo seria o quanto foi qual foi o sacrifício para se chegar àquele resultado. Né? E aí a gente tem tempo, ou seja, quanto menor o tempo para se chegar a um resultado, mais eficiente foi aquele tratamento, quanto menor a quantidade de ml administrados, de comprimidos administrados, né, de radiação emitida para chegar a um resultado, menor a quantidade, maior
a eficiência, né? Concentração, olha, se eu dou um tratamento com 500 miligramas e resolve também com 1 grama, bom, o de 500 miligramas, então foi mais eficiente. Dinheiro, né? Se gastou menos dinheiro para chegar ao mesmo resultado, aquele tratamento com menor despesa foi mais eficiente. Efeitos colaterais, se teve menos efeitos colaterais, bom, foi mais eficiente do que aquele que teve um maior número ou gravidade de efeitos colaterais. Então, tudo isso precisa ser considerado para, mesmo que os resultados sejam favoráveis para tanto o grupo teste como o grupo controle, a gente precisa entender qual foi o custo-benefício, que seria custo-efetividade ou custo-eficácia, para se chegar a uma decisão de que como abordar, né? Como fazer aquele tratamento para aquele tipo de problema, aquele evento, aquela doença, ou mesmo prevenir um problema, né? Porque tanto pode ser um tratamento de uma doença como a prevenção de uma doença, né? O que seria mais efetivo ou eficaz, né? Na relação do sacrifício para se chegar a esse tipo de resultado. Bom, o resultado aplicado a um sujeito ou uma população, né? Isso é o que a gente vai fazer a diferença, se a gente vai usar o termo custo-efetividade, que seria uma população, ou custo-eficácia, que seria um sujeito, né? Mas também, lembrando, também pode ser aplicado a situações de estudos com animais, onde o ambiente é mais controlado. Bom, estudos com animais, portanto, quando o resultado, a gente vai avaliar o resultado, a gente está avaliando a eficácia. Então, se ele for favorável, a gente diz que o resultado é eficaz para o grupo teste, por exemplo, né? Os estudos com seres humanos, da mesma forma, vamos pensar, só que vamos mudar o termo para efetivo, ok? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui. Dipirona de 500 miligramas foi eficaz para a minha cefaleia. Eu estou falando de uma pessoa, resolveu, bem, joia, então ele foi eficaz. Bom, sumatriptana de 500 miligramas foi efetiva para cefaleias. Então, a gente está pensando aqui que ele pode abranger uma população, né, um grupo de pessoas, né, maior. E ainda dentro da sumatriptana, desculpa, a gente ainda pode pensar aqui nas concentrações. Ele tem de 25 miligramas, de 50 miligramas, de 100 miligramas. Então, se o de 25 miligramas ele funciona para acabar com a cefaleia no mesmo tempo e, né, completamente sanada a cefaleia do que um de 100 miligramas, então podemos dizer que para uma pessoa, por exemplo, foi mais eficaz o de 25 em relação ao de 100. Então podemos configurar aí um custo-eficácia para aquela pessoa que usou de 25 e resolveu da mesma forma de quando usou o de 100. Considerando, claro, as mesmas cefaleias, intensidades, causas e tudo mais. Ok? Bom, outra situação. Dormir 8 horas por dia é mais eficiente, né, no combate à cefaleia que dormir 10 horas por dia. Então, aqui a gente está falando de eficiência. No caso, se for de uma pessoa, custo-eficácia. Se for de uma população, custo-efetividade, que reflete na eficiência, assim como falei da medicação de 25 e de 100 miligramas. Bom, dormir 8 horas e chegar a um resultado de não ter uma cefaleia, você dormiu menos tempo e não teve cefaleia. Dormiu 10 horas e também não teve cefaleia. Então, se a gente está considerando o tempo de dormida, podemos pensar em outras considerações, mas 8 horas foi o suficiente para acabar com a causa, né, de uma cefaleia por dormir pouco. Então, 8 horas foi mais eficiente. E se a gente pensa, mais uma vez, em uma pessoa, custo-eficácia, numa população, custo-efetividade. Então, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas em relação a esses termos, eficácia, efetividade e eficiência, e desejo aí que todos fiquem bem e deem um like, por favor, para ajudar a gente aqui no canal. Um grande abraço.